começar aqui hoje falando sobre a biodiversidade. E é por isso que eu acho que o link com a foto dele estava muito boa. Para falar sobre sobrevivência como espécie, linkar o meu setor, que é o setor de alimentação, eu não tenho como começar a falar isso sem entrar na área de biodiversidade. E eu acho que isso aqui é uma coisa bastante emblemática, tá? Eu acho que ela é emblemática porque é o que linka todos nós, 8 bilhões de seres humanos nessa Terra, é o alimento, tá? Se eu parafrasear aqui o Alex Atala, ele fala: uma das coisas primordiais do ser humano é a alimentação e é o que linka todos nós, independente do país. Só que hoje eu quero que vocês imaginem que isso aqui é a nossa Terra, tá? Eu quero que vocês imaginem que o planeta Terra é essa maçã. Eu vou apresentar para vocês de uma forma prática, para vocês entenderem onde que a gente vive nesse planeta Terra, tá? E como que a gente produz o alimento que a gente consome no dia a dia. Se eu pegar esse planeta Terra aqui agora e dividir ele em 4, e aqui eu não fiz nada de novo, tá? Todos nós aprendemos isso na 4ª série. 3/4 do planeta são água, 1/4 do planeta é terra, tá? Somente 1/4 desse planeta é terra habitável, que é onde nós estamos. Se eu pegar esse 1/4 agora, colocar esses 3/4 para lá, porque obviamente eu não consigo produzir o alimento, eu consigo pegar alimento do mar, mas eu não consigo produzir ou habitar. Se eu pegar esse 1/4 agora e dividir ele ao meio, eu fico com 2/8, tá? Então dessa área que a gente habita, eu tenho 2/8, 1/8 é o que representa as geleiras, os desertos, as áreas de montanha, ou seja, os locais onde nós não conseguimos habitar ou produzir. Então eu fico com, na verdade, 1/8 da minha terra na mão, que é onde eu consigo essencialmente produzir o alimento que a gente consome todos os dias, que é o que a gente tem aqui na mesa. E se eu pegar esse 1/8 agora e dividir ele em 4, ou seja, 4/32, eu tenho 3/32 que representam o local que eu poderia produzir alimento, mas eu não consigo. Por quê? Porque eu tenho essa casa, porque eu tenho a cidade, porque eu tenho uma infraestrutura, eu construí estradas, eu construí, enfim, tudo que a gente vê que a gente construiu para utilizar. Então, na verdade, dessa terra maravilhosa onde a gente vive, eu tenho 1/32, que é onde eu consigo produzir esse alimento que a gente come no dia a dia. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso para apresentar para vocês a importância e o tanto que esse espaço que a gente tem disponível é importante para a sobrevivência nossa como espécie, tá? A história fica mais interessante ainda porque, na verdade, a produção, e eu conheço isso muito bem porque eu visito nossos produtores orgânicos, ela não é feita nesse 1/32, ela é feita só nesse topo dela, que é o que a gente chama de topsoil, que é o humus. Então, além de eu só ter esse 1/32, a minha produção, na verdade, ela se resume a produzir em cima daquela terra que a gente tem fértil. E que muitas vezes nesse 1/32 a gente causa erosão, a gente joga químicos como espécie. Então a gente está fragilizando esse espaço que a gente tem, que já é pouco, tá? Então eu queria começar com isso, mas eu quero jogar para um lado positivo. Porque o que a gente vê aí hoje em dia é sempre pegar esse tema e as pessoas tendem a jogar para o lado negativo. Poxa, eu não tenho controle sobre isso. O que aconteceu recentemente aí dos Estados Unidos ter decidido sair do Acordo de Paris, foi um ponto extremamente negativo, mas o que eu quero deixar claro para vocês aqui é assim: o que eu posso fazer como indivíduo nesse ambiente para proteger essa área nossa, tá? Essa é a mensagem positiva que eu quero deixar. Como eu comentei, para frisar o Alex Atala de novo, o alimento é o que linka nós todos como seres humanos, tá? Esse 8 bilhões de pessoas que estão disponíveis no mundo, o alimento é a grande ponto de união nossa. Como que a gente consegue começar a ter um impacto como indivíduo nesse espaço grande que a gente está e que a gente produz? O que eu quero explicar aqui agora é o que eu chamo de consumo consciente, tá? Ou seja, todas essas coisas que acontecem no nosso ambiente hoje estão um pouco fora da nossa mão. O problema é o seguinte: quando a gente começa a se sentir impotente ao impactar esse 1/32, o ser humano começa a ficar um pouco desmotivado, ou seja, tem tanta coisa que está fora do meu controle, quer dizer, eu não tenho controle sobre o que está sendo feito na produção no interior do Brasil, eu não tenho controle sobre os produtos que estão sendo utilizados no agronegócio. Mas o consumo consciente, ele pega um viés totalmente inverso, ele fala, olha, na verdade o impacto que nós temos como espécie, ele parte de cada um de nós como indivíduos, tá?
é o que nós fazemos no coletivo e no dia a dia, quando agregado nesse número enorme que nós temos de pessoas, que é o impacto positivo que a gente faz. É um pouco difícil de eu tratar com vocês em termos de número, tá? Tem muito pouco estudo hoje mostrando crescimento desse setor de consumo consciente, que nada mais é entender um pouco mais de onde eu estou comprando, que empresa que está produzindo, de onde aquele produto vem, para onde ele vai e como que aquele capital, aquele dinheiro que eu como consumidor entrego para aquela empresa vai ser reutilizado. É um pouco difícil eu tratar disso em termos de número, porque a gente não tem muita estatística. Mas se a gente olha as últimas notícias que saíram, a gente tem várias coisas bastante interessantes. Quem aqui acompanhou, saiu há 2 semanas atrás a compra do Whole Foods pela Amazon nos Estados Unidos? A gente está falando de um deal, né? A Amazon, a grande empresa de consumo mundial, ela pagou 12 bilhões de dólares na Whole Foods. A Whole Foods, na verdade, para quem não conhece, eu vou falar um pouco de estatísticas aqui de mercado de orgânico, é uma das grandes empresas globais que focou no alimento consciente. Ou seja, eu vou mostrar para o consumidor, eu vou mostrar para cada um de vocês de onde o produto que você está comendo vem. Tá? Eu vou ter certeza que eu compro de pessoas, de produtores conscientes, vou ter certeza que eu estou comprando de uma produção que está trazendo um impacto positivo no entorno. Então, um deal como esse, para mim, apesar de ser difícil eu conseguir trazer para vocês números de quantas empresas estão aparecendo nesse setor, qual o tamanho desse setor global, uma operação desse tamanho mostra para a gente que existe uma tendência. Eu acredito que é uma tendência que não tem volta. A geração que está vindo, ela cada vez pede mais e mais informação sobre o que eu estou consumindo. Tá? O que você está fazendo como empreendedor, como empresa. Então é uma tendência sem volta. Aqui eu coloquei para vocês alguns exemplos de certificações, de selos que comprovam a origem desse alimento. E vocês podem ver que assim, a gente tem, por exemplo, Fairtrade, os selos de Fairtrade globais, eles são algo que começou ali no final dos anos 90, nos 2000, e mais você tem mais e mais selos espalhados pelo mundo de cada país. Então, é uma tendência, vem crescendo e não vai parar hoje, não vai parar amanhã, tá? Se eu falar um pouquinho de orgânicos no mundo, então eu vou sair um pouco desse consumo consciente como um todo e vou entrar na minha realidade, que é o orgânico, a produção de orgânico, né? O mundo de orgânicos também ele é controlado, então você tem formas de você, como consumidor, entender de onde aquele produto vem. E eu, como empreendedor do setor, eu digo que o ponto mais importante para consumo de orgânicos é a credibilidade. Ou seja, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantas pessoas aqui consomem orgânico pelo menos uma vez por mês? Pô, legal, gostei disso. Vamos ver. Muitas vezes eu faço essas conversas assim e você vê que só metade que levanta a mão, algumas pessoas ficam meio vergonhosas, não levantam a mão, mas legal ver a maioria das pessoas aqui levantaram a mão. O ponto mais importante para o setor de orgânicos, para mim, disparado, não é a produção, não é o preço, não é a disponibilidade, é a credibilidade. Porque o dia que um de vocês que falaram aqui que consomem orgânico pararem de acreditar que aquele produto é orgânico, vocês vão parar de comprar. O que faz a pessoa comprar orgânico é ela acreditar que aquele produto não tem agrotóxico. Tá? Eu quero expandir um pouco esse tema de orgânicos, porque para a gente no Quintal Orgânico, para mim, para o meu sócio, para as pessoas que trabalham conosco, a produção de orgânico ela não deve ser simplesmente focada ao produto sem agrotóxico. Ela tem que ser realmente algo focado no consumo consciente, no impacto que eu, como empresa, faço e trago para a minha cadeia produtiva e para o meu consumidor. Tá? E eu vou focar muito aqui falando com você sobre o que o consumidor e as empresas podem fazer. Porque, de novo, eu acho que a gente passou por muitos anos, principalmente no nosso país, sempre pensando o que o governo deve fazer por nós, o que o governo deve fazer por nós, o que o governo deve fazer por nós. E o que a gente consegue ver hoje é que está tendo uma quebra disso, devido a o que a gente está vendo no nosso país, mas também algumas decisões globais, como os Estados Unidos saindo da COP21, do Acordo de Paris. Então eu quero levar muito mais assim, o que nós como população, empresários e consumidores podemos fazer. Tá? Em termos de tamanho, só para vocês entenderem, o setor, esse setor ele representa, ele é uma economia bem grande, assim, a gente está falando que o setor de orgânicos nos Estados Unidos ele representa 26,7 bilhões de dólares, no Brasil ele está muito incipiente ainda. No Brasil, alguém que sabe onde o Brasil está no ranking de países produtores de comida?
2 ou 3. A gente está ali entre 2 ou 3. Junto com os Estados Unidos, nós somos os 2 maiores produtores de alimento do mundo. Tá? Se alguém aqui teve a oportunidade de ir, por exemplo, no Porto do Paranaguá ou algum outro porto onde os nossos grãos são exportados, o volume é absurdo, é inacreditável. Só que a grande maioria desse produto que a gente faz no Brasil, a gente está falando aí de mais de 90%, é o que a gente chama de agronegócio convencional, tá? Que é literalmente o que a gente vê no Mato Grosso, no Paraná. Você pega uma área gigantesca, muitas vezes do tamanho de um país como Portugal, você dizima toda a espécie que ali existe e você planta um tipo de produto, normalmente soja ou milho. Então, o nosso país, apesar de ser um dos maiores produtores de alimento do mundo, o nosso mercado de orgânicos ainda representa somente 2 bilhões de reais, ou seja, mais ou menos, no que está hoje a cotação, 600 a 700 milhões de dólares. Qual que é a mensagem positiva disso? Vem crescendo e vem crescendo bastante, tá? E vem crescendo justamente por essas duas coisas que eu falei com vocês. O consumidor está passando a ser mais consciente, ele quer realmente entender o que ele está comendo, por que ele está comendo aquilo e mais que isso, para quem que ele está pagando aquele dinheiro? Aquele dinheiro vai ser utilizado para alguma coisa a mais do que simplesmente enriquecer os bolsos daquele empresário? Essa é a visão. E os empresários também, a classe de empreendedores, os empresários estão tendo muito mais consciência. De novo, vejam aí a Amazon pagando o que eles pagaram pela Whole Foods. Tá? É um exemplo extremo, mas é um exemplo também. Então, assim, a mensagem é, nós somos um dos maiores produtores de alimento do mundo. A grande maioria dessa produção ela vem de uma produção convencional, que ela não tem nenhuma preocupação por esse 1,32 avos que a gente viu, tá? E os resultados disso a gente está vendo globalmente. Eu não trouxe o estudo mesmo porque eu só tenho 20 minutos para falar, mas quem quiser depois conversar um pouco mais sobre isso comigo, a base da agricultura convencional é a polinização. Então, se eu pego uma área no Mato Grosso e planto soja, eu só consigo ter aquela soja porque existem abelhas no mundo. Senão a soja não ia crescer, o milho não ia crescer. E tem uma cientista, hoje ela é a líder no mundo, ela é britânica, ela está fazendo uma pesquisa espetacular, o que já foi provado em termos de estatísticas, mas o que ela está tentando fazer agora é entender o porquê, que é a queda da população de abelhas global. Então isso que a gente está fazendo com o nosso 1,32 avos, não só está nos atrapalhando como espécie, ou seja, nós estamos ingerindo um produto que não é de qualidade, mas mais que isso, a gente está destruindo a própria razão que você consegue produzir aquele produto no convencional, tá? Ou seja, a gente está matando as abelhas. Então, assim, no longo prazo, isso tem que mudar e isso está mudando. A mensagem positiva que eu quero deixar para vocês é que isso está mudando mesmo. O fato da maioria de vocês, que 80% das pessoas terem levantado a mão e falando que consome orgânico, para mim é excelente, tá? Isso mostra a consciência. Temos ainda um caminho muito longo para percorrer, principalmente por causa do seguinte, e isso é no Brasil, tá? Nos outros países já está um pouco diferente. O último estudo, na verdade, o último e o primeiro estudo sobre o consumo de orgânicos no Brasil foi publicado há 3 semanas atrás na Biofac, que é a maior feira saudável e de produtos naturais e orgânicos da América Latina, acontece em São Paulo. E quem publicou esse estudo foi a Organics, que é uma entidade não governamental que promove os orgânicos brasileiros fora do país e dentro do Brasil. E para mim o principal ponto desse estudo, e foi bom ter saído, porque quando eu montei minha empresa eu não tinha estudo nenhum, eu tive que sair pesquisando, conversando, então vocês imaginam a dificuldade que foi. Foi ótimo ter visto um estudo agora que realmente me deu um pouco de embasamento para as coisas que eu estou fazendo. O principal ponto desse estudo foi o seguinte, a maioria dos consumidores, sejam os que consomem orgânicos, sejam os que não consomem ainda, o que eles reclamam é o preço. Então existe uma percepção, muitas vezes correta, muitas vezes incorreta, de que o orgânico é mais caro. Então, assim, existe o consumo, existe o consumo consciente, existe a consciência, as pessoas querem, a tendência é de aumentar. Por exemplo, no ano passado a gente teve um crescimento de mais ou menos 16% desse setor no Brasil. Vejam bem, pessoal, a gente está falando de 2016, tá? A gente teve um PIB aí de menos 3,5%, foi o pior ano econômico do nosso país nos últimos 50 anos. Eu não estava nascido no último ano que foi pior do que esse, então vocês imaginam aí. E o setor de orgânicos cresceu 2 dígitos, tá? Mas ainda assim a gente tem uma barreira muito grande, que é, poxa,
como que eu consigo melhorar esse preço para o meu consumidor? Como que eu consigo trazer mais pessoas? Como que eu convenço mais pessoas? Como que eu levo esse produto para as pessoas de baixa renda? Tem uma questão de logística, tem uma questão de preço, tem uma questão educacional. Então são várias coisas que a gente tem que resolver. Eu não tenho a resposta para todas elas, eu estou tentando fazer um pouquinho de tudo para tentar trazer uma resposta. Mas eu acho que a base vai sempre ser, número 1, mostrar o valor para o seu cliente, mostrar o valor para aquela pessoa. Então é muito diferente eu mostrar o orgânico como simplesmente um produto mais caro. A partir do momento que eu explico os benefícios dele, a pessoa vê que realmente vou ter um benefício da minha saúde, vou ter um benefício no entorno, eu estou pagando um preço justo para o produtor familiar, ou seja, aquele cara que está produzindo lá no alto da serra, ele não vai precisar de largar a fazenda dele e vir para a cidade com os filhos. Ele vai continuar morando lá com uma qualidade de vida, porque ele está recebendo um preço justo. Quando eu começo a explicar isso para os meus clientes, eles começam a entender que talvez aquele percentual um pouquinho a mais que ele paga vale a pena. E muitas vezes, na verdade, o preço é mais barato, tá? A gente fez uma pesquisa há 4 meses atrás, a gente foi em vários supermercados da Zona Sul e a gente viu que vários dos produtos que a gente estava vendendo estavam num preço mais acessível que o convencional. Não são todos, mas alguns, tá? A cadeia de orgânicos ela ainda é muito incipiente no Brasil, então isso dificulta muito a gente conseguir fazer o preço chegar no nível de um agroindustrial, né, produzido em massa. Então a mensagem de positivo que eu quero deixar para vocês é o seguinte: a gente não precisa esperar o governo fazer as coisas para a gente. Nós, como consumidores e como empresários, podemos tomar as rédeas dessas decisões. Tá? O ponto principal para mim, a mensagem que eu quero deixar para vocês é o seguinte: pensem muito bem como consumidores aonde vocês vão alocar as suas economias. Porque no agregado, são essas decisões que fazem com que uma empresa tenha sucesso ou não. A partir do momento que a gente começar a entender que como pessoas a gente tem esse poder coletivo enorme, que é o controle do capital e alocar nas empresas que a gente vê que tem realmente uma preocupação, a gente vai começar a realmente modificar. Claro, não é tão simples assim. Tem uma questão de acesso, tem uma questão de preço. Mas no agregado, no fim das contas, eu acho que a gente vai chegar lá. A consciência existe, a consciência das pessoas está aí, está presente. O que eu vejo, eu ando conversando muito com empresas que, como o Quintal Orgânico, e como o próprio Creative Mornings tem como meta impactar o ambiente onde eles estão. E mais eu vejo empresas como essa. Tem uma publicação que depois eu sugiro vocês entrarem, que chama Slow Living Review. Eu vou inclusive fazer uma coluna para eles na próxima publicação sobre orgânicos. E a ideia do Slow Living é exatamente mostrar para as pessoas no Brasil que existem muitas empresas e muitos empreendedores tentando fazer isso. E para nós, empreendedores, isso também é bom, porque às vezes você se sente meio que sozinho, nadando contra a maré, e aí você começa a ver que tem várias pessoas fazendo isso também. Isso te dá força, te dá motivação. Tá? Só para finalizar, que eu acho que já terminei, né? Quais são os princípios do Quintal Orgânico? A gente trabalha com a sazonalidade, claro. Se você consome orgânicos, se você não entende o que é sazonalidade, você não deveria nem estar consumindo orgânicos. Mas, enfim, a gente trabalha muito com o educacional em relação a isso, porque a gente sabe que não é todo mundo que entende. A gente viveu aí nos últimos 3 décadas acostumado a comer morango a qualquer época do ano, maçã a qualquer época do ano. E aí a parte o princípio do orgânico é você entender que tem um ciclo natural. A natureza te provém no tempo dela. E quando ela te provém no tempo dela, o sabor é muito melhor. A gente preza a agricultura familiar, a gente acredita em alimentos produzidos localmente para diminuir o impacto de carbono, para fortalecer as comunidades nos entornos das cidades. A gente acredita em trabalhar com materiais reciclados, e aqui até um parênteses, muitas vezes eu particularmente vou e visito nossos produtores. Às vezes eu chego no produtor e eu vejo que ele está utilizando plástico para embalar o produto dele. E ele produz orgânico, mas ele utiliza plástico. Eu faço um trabalho de educação com ele, eu falo, olha, não precisa de usar plástico. O nosso consumidor nem quer o plástico. Vamos reduzir, vamos utilizar algum produto reciclado. Então a sacola de Quintal Orgânico é toda reciclada e a gente faz um trabalho de curadoria para tentar achar os melhores produtos para vocês. Assim, é fácil? Não, não é. A gente pode gastar aqui muito tempo falando sobre a cadeia de orgânicos, eu acho que a gente vai ter outras oportunidades para isso, mas eu espero que a mensagem tenha sido passada. A mensagem é a seguinte: nós como consumidores temos um poder muito maior do que a gente imagina. Tá? É o poder do coletivo. Obrigado.